Está no ar mais um programa Giro do Estilo, com a apresentação de Gisele Ribeiro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos fazendo a cobertura da terceira edição do lançamento do livro A Dor que Sinto, uma obra que reúne histórias marcadas por superação, sentimentos e coragem. Vamos conversar com a doutora Felisbela Nascimento sobre a obra A Dor que Sinto. Seja muito bem-vinda, doutora, e conta pra gente como que surgiu a ideia de criar essa obra. Obrigada, Gisele. Essa obra nasceu primeiro no coração de Deus e eu atendendo os meus pacientes no meu consultório. E o que representa você chegar na terceira edição? Ai, garra, força, propósito de Deus. E qual que é a principal mensagem que o livro transmite? O livro transmite essa transformação porque é uma obra escrita por vários coautores, né? Então ela traz transformação e ressignificação. E como que foi reunir aí várias histórias nesse livro? E vou pedir também para você mostrar para a gente essa obra. Olha ela aqui, ó. Que lindo! Reunir os coautores foi um desafio muito grande, mas eu te digo que é um sonho realizado não só meu, mas de todos nós. Isso aí. E o que o público pode esperar? Oh, meu Deus! Vamos deixar essa resposta para eles descobrirem, porque tá só eles lendo para saber. Imagina. Então vamos deixar. A gente já convida todos a lerem e também participarem. Eles podem escrever, não é isso? Sim, pode escrever, verdade, Gisele. Eu convido você para escrever a sua história de dor que você sente, que você vê. Isso aí. Muito obrigada pela entrevista, doutora. Eu que agradeço, Gisele. Vilma Maia, que prazer estar aqui hoje conversando com você sobre o livro A Dor que Sinto. Como que foi participar desse livro, Vilma? Olha, foi uma surpresa, porque na verdade eu estava procurando, eu fui no lançamento da segunda edição, mas na busca de entender como acontece um lançamento, porque eu estou escrevendo e escrevo. Eu já escrevi 4 e-books, terminei essa semana, mas eu trabalho na área, meus livros é na área do autoconhecimento dentro da física quântica. São bem interessantes. Muito interessantes. Sim, e eu estava indo na busca, Leia era participante, coautora do segundo livro, da segunda edição, e ela me convidou para o lançamento e eu fui. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, a doutora Arabella me chamou assim, quase que no mesmo momento que me conheceu. Eu fiquei assustada, mas tudo bem, vamos lá. Comecei, fiz, participei. E o que é mais interessante nesse livro, A Dor que Sinto, é que eu trabalho, sou terapeuta e trabalho com dores. As dores emocionais que transformam em dores físicas. Esse livro é uma terapia. Por que ele é uma terapia? Uma das partes da terapia que eu trabalho, chamada medicina germânica, que é o reflexo das emoções quando atinge o corpo físico, e a medicina tradicional não consegue cuidar, é porque essa dor é emocional e está refletindo no corpo físico. E uma das técnicas é escrever a história para se aliviar, ou seja, colocar para fora o seu sentimento. Então esse livro é um exemplo de que as histórias que estão aqui, elas foram contadas por alguém. Elas também foi alívio de algumas pessoas. Assim como se as pessoas enquadrarem dentro e entender que elas, ao contar histórias delas também, até para elas mesmas, está aliviando a si próprio. O que é a dor física? A dor física é o reflexo do emocional, que é a sombra daquele sofrimento que você teve anteriormente, que você não soube lidar, e ela vira uma sombra. E quando você coloca luz a essa sombra, ela para de pulsar e para de gerar o sofrimento. E dentro da medicina germânica é assim, a gente faz a ressignificação, que esse é um método de ressignificação. Tanto é que a história que eu conto aqui
eu dou vários exemplos de como a pessoa pode se libertar da dor física que ela sente. Então, para mim um libertar. Muitas pessoas podem usar isso como exemplo de se libertar. E para mim foi essa emoção de participar, porque ela está dentro do meu trabalho. Então, eu acredito que essa mensagem que você deixou aqui pra gente, tão importante, né? E de ter participado do livro, com licença, A Dor que Sinto, vai ajudar em muitas pessoas. Então, muito obrigada, viu, Vilma? Eu que agradeço a oportunidade, tá bom? Isso aí. Luana Costa, que prazer estar aqui hoje com você, falando sobre essas obras, né? Você participou aí de 3 obras. Conta pra gente, isso foi planejado ou não? E o que você sentiu? O prazer é todo meu, uma honra estar aqui presente, né, dando essa entrevista, que eu jamais imaginei uma oportunidade dessa, uma oportunidade única. Olha, o livro A Dor que Sinto foi por um acaso. Eu comecei na primeira edição, né? Comecei na primeira e me levou, me incentivou a ir para a segunda edição. Eu escrevi o primeiro, depois continuação no segundo, né? Fiz a continuação no segundo. E para encerrar a terceira edição. E o que eu começo na primeira, eu dou continuidade na terceira. Porque começo na primeira, leio na segunda e encerro na terceira. Falo da minha vida, né? O que eu vivo no meu dia a dia, o que eu passei na minha infância, na minha adolescência. Então, o primeiro abriu portas para o segundo, e o segundo abriu porta para o terceiro. E eu me libertei, sabe? Porque eu tive uma infância muito sofrida, dolorosa, minha juventude não foi boa, minha mocidade, e também no casamento não. E foi algo que eu carreguei por muito tempo comigo. Então, ao escrever o livro A Dor que Sinto, eu comecei a me libertar dessas dores. Ao passar a minha escrita para o papel, fui me libertando. E então, eu fiz a minha continuação, da primeira para a segunda e para a terceira. E estamos aí, se Deus quiser e permitir, estaremos indo para a 4ª edição. Isso que eu ia te perguntar. Então, assim, você sentiu tão bem e você hoje, por exemplo, indicaria para quem está aí nos ouvindo, que está com alguma dor, a escrever sobre ela na próxima edição? Sim, podem participar sim da 4ª edição, porque ele é um livro libertador, curador e ele sara. Esse livro ele é medicinal, porque aqui fala de dores, pessoas que são curadas. Inclusive, nós recebemos testemunhos de pessoas com problemas, doentes. A pessoa lê esse livro, ela fica curada. Deus transforma, começa a trabalhar no interior da pessoa. E, inclusive, o que me incentivou a ir para a 4ª edição é que as pessoas estão me pedindo para mim escrever a história delas. Então, isso é muito gratificante, né? Com certeza. Isso é muito bom. E eu estarei contando um pouco da história. Uma pessoa muito especial me pediu para estar pondo a vida dela no livro. Aí eu falei, olha, então o negócio é o seguinte, na 4ª edição eu conto um pouco da sua história e um pouco da minha história. Legal. E tudo que eu escrevo é surreal. Eu escrevo o que eu vivo, o que eu passo, as minhas experiências do dia a dia. Então, uma Muito coisa bacana. vai puxando a outra. E com isso você né? tem ajudado aí também outras pessoas. Sim, Bacana sim. demais, viu, Luana? É algo assim, né? Inesperado, legal. que eu não esperava. E transformadora, né? Isso que é importante. Transformador, é uma coisa muito bacana. Muito legal. Hoje eu sou uma pessoa liberta, sabe? Porque eu não imaginei coisa que psicólogo algum poderia fazer por mim. Sim, Porque tem coisa nas nossas vidas que é incurável. com Não certeza. tem psicólogo, psicanalista
É a gente que tem que pôr para fora ali. Então, ao pôr para fora, eu expulsei toda a maldade que estava dentro de mim. Maravilhoso. E hoje eu me sinto uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. E eu vou te falar, uma pessoa bem melhor, sabe por quê? Porque eu me tornei muito conhecida. Que bacana. Sou conhecida por onde eu passo, acredita? Olha só. Eu vi seu livro lá na livraria. Ah, que legal. Você está no livro A Dor que Sinto. Então, é gratificante. Claro, com certeza. É algo que não tem muito preço. bom, viu, falar com você, ouvir a sua opinião e muito obrigada aí pela Eu que entrevista, agradeço. Luana. Eu que agradeço, tá? Isso aí. Agora a gente vai falar da experiência internacional da obra A Dor que Sinto. Conta pra gente, doutora Felisbelo, um pouquinho sobre a obra. Essa obra, ela ganhou selo internacional e selo de ouro ali na Europa. Lancei ali na 9ª sexta-feira em Lisboa, uma das bienais mais enriquecedoras da literatura europeia e também do Brasil. Fomos ali para a França, Paris, também lançamos ali. Os coautores participaram da Europa e também tivemos coautores do Brasil. Maravilha. A gente podia também mostrar que a gente tem aqui na produção 1 e o 2. Vamos mostrar? Sim, vamos mostrar aqui. Então, essa aqui é a primeira edição. Tivemos 27 escritores. A segunda edição nós tivemos 20 escritores. E essa, o nosso queridinho aqui da terceira, 23 escritores. E já estamos caminhando para a 4ª edição, Já né? estamos caminhando para a 4ª. Você que quer escrever a sua história, entre em contato com a nossa produção do livro A Dor que Sinto e nós vamos fazer aí já as pré-seleções. Pessoas estão já nos contactando, querendo escrever as suas histórias. É isso aí. Quem sabe a sua próxima história pode fazer parte de um desses capítulos, né, doutora? Inclusive, eu fiz o convite para a nossa querida jornalista Gisele Ribeiro para participar e pergunta se ela aceitou. Claro que eu aceitei e vou estar sim. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E agora nós vamos ouvir os palestrantes da noite. Outros países. E é com muita emoção no meu coração, e eu fico assim, muito emocionada em compartilhar e ver vocês aqui também emocionados com essa obra. Com autoras falaram assim, não, doutora, eu estou tão emocionada que assim, meu coração está transbordando. Se o seu coração está transbordando, que você escreveu, imagine de quem está lendo. Olha, da primeira edição até essa edição, nós vimos muitos milagres. Você, quando abriu o seu coração para escrever, estamos aqui com vamos dar uma palma. Todos nós que estamos aqui, é um motivo de muita alegria, antes de tudo de muita gratidão, primeiramente a Deus, né? Porque eu tenho certeza que nada acontece se não tiver um propósito maior, e eu tenho certeza, eu tenho plena convicção que não fomos nós quem escolhemos estar aqui, mas foi o Senhor quem nos separou. Foi Ele quem escolheu cada um de nós, por tudo que Ele já fez e por tudo que eu sei que Ele ainda há de fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Para mim, quando a doutora Felisbelo entrou em contato, eu não a conhecia, né, doutora? E foi algo assim, eu até comentei com ela no nosso primeiro contato, que quando ela falou para mim sobre fazer o livro, e eu falei assim, doutora, isso é resposta de uma promessa que o Senhor fez a mim há alguns anos. Houve a liberação dessa promessa sobre a minha vida, de que eu seria uma escritora, de que eu faria não apenas um, mas muitos livros, e eu tomo posse e recebo em nome de Jesus. E então, foi um momento difícil, eu estava passando por uma fase difícil, e ela o tempo todo me apoiando, me incentivando. Meu esposo que está aqui presente, eu falo que ele é um José na minha vida, está sempre também comigo, me acompanhando e me apoiando em todos os projetos. E ele falou para mim assim, amor, faço? Eu falei, não sei se é o momento ainda, mas aí o Senhor trouxe à minha memória aquilo que a palavra fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o Senhor trouxe à minha memória sobre essa promessa que Ele havia feito na minha vida. E então eu falei, pai, eu vou fazer. Quando eu conheci a doutora Felisbelo, foi no lançamento do segundo livro, foi uma surpresa que ao me ver, ela já fez o convite e eu falei, como assim? Eu? Porque escrever foi sempre um sonho meu.
Mas era um sonho que eu escrevia assim. Eu vou escrever um livro, começava. Eu tenho uma quantidade de cadernos, de livros começados, mas eu mesma não gostava do que escrevia, então ficava lá. E de um tempo para cá, eu comecei realmente a chegar ao final de alguns e-books. De escrever realmente, eu escrevo sobre a física quântica aplicada no nosso dia a dia, no nosso corpo físico, e como ela é saudável à nossa vida, como as doenças são curadas através da aplicação dessa física em nosso corpo. Eu escrevi 4 e-books, andei presenteando algumas pessoas, hoje eu presenteei ela com um, e a gente vai passando isso. O interesse não é financeiro, o interesse é: vamos divulgar o que conhecemos para todos que queiram conhecer e saber do que eu sei, porque realmente é um efeito, é um despertar na vida da gente. Agora, participar do A Dor que Sinto foi realmente uma surpresa, um orgulho estar junto com esse grupo encantador, que hoje nós somos colegas do mesmo ponto, que é o livro. E hoje encontrei com ela na entrada. Eu sabia que conhecia, ao mesmo tempo não conhecia. Nomes na escrita, né? Eu tive um encontro com a Bispa Bela alguns anos, né, atrás. E aí um dia ela me ligou, né, e falou assim comigo: Cícero, eu queria que você escrevesse a sua história. Eu falei: eu escrevi uma história? Eu tenho até vergonha da minha história, coisas fechadas que a gente passa. E a gente pensa assim: escreva, e ela foi me tocando, de repente me deu uma vontade de escrever. Aí eu escrevi, e relembrando dessa escrita, a gente observa que o livro não é um livro de um conto fantasioso, não é um livro histórico assim, sem um fim determinado. Eles são relatos reais de pessoas que passaram traumas, venceram e estão prosseguindo na vida. Cada um tem a sua história, tem seu trauma. E estar nesse livro é uma permissão de Deus, é um direcionamento que a bispa teve de colocar cada um de nós escrevendo esse livro, porque cada história vai chegar até uma pessoa e causar nela uma reação. Porque nós sabemos que a fé, ela é algo abstrato, você pode estar cheio de fé, não importa você estar cheio de fé, nada vai mudar. Mas se quando você usa o poder da fala e age cheio de fé, alguma coisa se movimenta, se move. Deus criou tudo pelo poder da palavra, pelo verbo bara, ele criou tudo. E o ser humano tem essa habilidade de, através da fala, ele dar sequência aos seus processos de cura, de vencer os seus traumas, de construir, de se renovar e tudo mais. Então, ou seja, o silêncio, ele nos prende muito. E as pessoas são presas em emaranhados de silêncios e que só complicam a vida delas. Mas... comigo. Então, eu creio que vocês estão aqui com pessoas que vocês amam do lado. A moça que está comigo é uma colega, que é a minha videomaker, mas família minha não tem aqui. Então, essa é uma das dores que eu carrego, de saber que Deus está me fazendo caminhar, porém sozinha, sem ter ninguém comigo. Porém, com pessoas que Ele traz para se tornar minha família. Sou muito grata pela vida de todos vocês, pela sua vida, de você me dar um telefonema e eu dizer quem está do outro lado e dizer assim, vem fazer parte da dor que eu sinto. E eu disse assim, Deus, como que eu vou estar numa posição se eu também tenho tantas dores? E ela diz que ela também tem uma dor que muitos sentem que vai estar ali escrevendo. Mas eu não vou poder ir porque vai me faltar dinheiro para tantas coisas, porque eu estava lançando o meu livro também, o meu livro solo, que é Vestida de Mim, e financeiramente ia ficar muito caro. Aí ela disse assim, foi o Senhor quem te chamou, não sou eu. Aí eu falei assim, como que o Senhor vai chamar a gente sem dinheiro agora? E aí, eu fui conversar com o Senhor, e Ele me autorizou a estar aqui. E só que nada é tão fácil, sempre tem dores que nos acompanham. E
várias coisas foi acontecendo. Eu tenho uma mãe com 94 anos, ainda ela insiste em estar ativa, mas o seu corpo já não lhe dá autorização para muita coisa, e ela está com o cérebro, segundo os médicos, muito pequenininho, e ela começou a cair muito, porque não tem comando para estar de pé. E eu disse essa semana, quando eu recebi várias notícias dela, né, do estado de saúde dela, internação e tudo, eu falei, eu não vou estar lá. E essa foi uma das dores que eu senti em não poder estar aqui, porque eu estava muito triste, ainda estou, né, com o estado de saúde dela, porque o médico deu 1 mês de vida para Eu vou falar aqui um pouco da dor que eu sentia, que eu não sinto mais. Através da minha primeira edição escrita, o Senhor me libertou dessa dor. Na minha infância, eu tive uma infância muito atribulada. Eu vivia num lar de discórdia. E eu fui crescendo vendo aquilo. E eu fui crescendo com essas coisas na minha cabeça. Briga, minha mãe esfaqueando meu pai, coisa que criança não deveria assistir. E é uma coisa que eu carreguei por longos anos. Quando criança, eu fui liciada, perseguida, fugi da minha casa, fui morar com uma família que me adotou, e chegando lá, fui virando mocinha e fui aliciada também. Fui aliciada entre minha família e eu fugi. E uma família me acolheu. Quando eu comecei a ter ali o desenvolvimento, virar mocinha, a pessoa também que me acolheu começou a me aliciar. Fugi, voltei, retornei para minha casa e foi algo que eu carreguei por longos anos. Tem coisas, Deus pode curar, mas Ele quer que você passe por esse processo para te mostrar o que vai acontecer lá na frente. E eu falava, Senhor, por que isso não sai da minha cabeça? Por quê? Até quando eu estarei carregando isto? Quero carregar esse peso da minha infância. Eu sofri muito na infância, na minha mocidade, depois que eu casei. E quem quiser saber melhor a minha história, compre a primeira edição e a segunda, e você vai se emocionar. Ele une propósitos. E é engraçado assim, porque eu nunca tinha visto ela, a gente se conheceu através de um grupo em comum, e quando ela me chamou, a gente começou a conversar, parecia que a gente já conhecia há muitos anos. E como eu creio, né, que a grande maioria aqui são pessoas cristãs, eu falei assim, Deus, como que é as coisas, né? Como que eu sou cristã e vem uma outra pessoa, assim, com essa mesma proposta, né, de trabalho junto, então eu fiquei muito feliz. No livro, eu falo sobre a minha história, talvez pode ser que vai fazer sentido para muitos aqui que têm filhos. Eu cresci com uma dor muito grande da ferida da rejeição. E eu não entendia, né, o porquê dessa dor. Eu era fui uma adolescente que dei um certo trabalho para meus pais, porque eu nasci em um lar cristão, mas eu não me sentia amada, nem por Deus e nem pelos meus pais. Durante a minha adolescência, minha juventude, eu era aquela pessoa assim, que eu achava que não tinha jeito para mim. Era como se eu não tivesse acesso ao amor do Pai. Era como se os padrões de Deus fossem muito altos para mim, então eu achava que já era um caso perdido. Então, eu passei por muitas profissões, eu fui professora por muitos anos, fui professora de educação física, pedagoga, e aí eu ia tentando sempre achar o meu propósito. E aí eu sempre gostei de cuidar de pessoas e ainda aquilo ali não me saciava. Eu sentia como se eu não pertencesse à área da educação, embora eu me desse o melhor. Eu trabalhava 3 horários na educação e ainda não estava satisfeita. E foi um período assim de doença do meu pai que isso veio totalmente. Mas eu creio num Deus que eu sirvo. A promessa dele, me feita há uns anos atrás, é que eu pisaria em lugares que eu nunca pensei em estar. Aí ela falou, eu falei, olha, eu vou escrever esse livro pela fé. Não sei de onde vai sair, mas eu sei que Deus vai prover. Porque tudo na minha vida, tudo, desde que eu nasci até hoje,
vou fazer 49 anos, tudo foi pela fé. Tudo que eu pensei em fazer pela minha vontade própria, deu errado. Então, tudo que eu faço, eu falo, Deus, se o Senhor não for comigo, não deixa nem que eu ponha o meu pé. Me paralisa e não deixa eu ir. Né? E assim, eu vivo uma vida de milagres. Sou portadora da doença da fibromialgia, faço tratamento, já passei com psicólogo, psiquiatra, com tudo. É uma dor na alma, já assim, tem muitos anos. E quando quando a Bispa me chamou para escrever esse livro, eu escrevi. Deus, ele tem a sua forma de expressar. Verdade. E a dor que sinto é algo que vai ser compartilhado para muitas pessoas. Nasceu no coração de Deus, nasceu no coração da doutora. A gente está Roberta, nessas duas partes, eu e estou perguntando através para de cada um qual cada um que de eles vocês que desejam. tem participado desse trabalho, desse jantar projeto, agora. eu creio que Deus está, através de sua vida, sua história, como foi falado aqui, várias histórias, né? Que ainda não tive oportunidade, nós não tivemos ainda a oportunidade dessa terceira edição, mas já foram 2 edições. 2 jovens sonhadores, mas hoje nossos cabelos brancos testemunham uma aliança inabalável e a sabedoria que só o tempo e o caráter de Cristo nos proporcionam. Então, nesses 40 anos que nós fizemos agora, dia 24 de maio, eu quero honrar a Deus e dizer, Deus, obrigada, porque não, eu somente... E essa foi a cobertura do lançamento aqui no Brasil da terceira edição do livro A Dor que Sinto. Muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo.